Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu venho falar sobre algumas curiosidades, né? Sobre aqueles aparelhinhos e até eu uso hoje em dia o MP4 para ouvir uma música em algum lugar, principalmente na academia, né? Eu gosto de levar esse dispositivo ao invés do celular, né? Então vou falar aqui para vocês algumas curiosidades. A primeira delas era baixa capacidade, né, de armazenamento, e você com 256 megas ou 512 megas você conseguia colocar um bom quantitativo de músicas para aquela época, né? Mas com o passar do tempo eles foram evoluindo e começaram a surgir, né, os dispositivos com 1 GB de armazenamento, né? Uma outra curiosidade era que nós tínhamos que fazer o download no PC das músicas, né, em algumas plataformas, e depois colocarmos por meio de um cabo no equipamento, né? Então nós utilizávamos algum aplicativo da época, né? O MP3 da época ele era o nosso melhor amigo, né, do Media Player, tá? Na época, porque nós escutávamos lá no Media Player do Windows primeiro, dependendo do formato, nós poderíamos usar até o Media Player para ver o formato, depois usar uma outra aplicação e fazer uma conversão, nós chamamos, né? Uma outra é que o MP3 ele também serviria como pendrive. Nós colocávamos os nossos documentos, por exemplo, um documento de texto, né? Uma outra coisa era formatinho de cápsula, né? E uma outra curiosidade é que nós utilizávamos pilha. Nós colocávamos uma pilha, né? Durava um pouquinho ali, um certo tempo, e depois descarregava. Mais para frente eles disponibilizaram os MP4 com bateria, né? Então você já poderia ter um MP4 com bateria, né? O MP3 pareciam de certo modo com o iPod, né? Os MP4zinho, e a galera já tinha, a galera mais tinha um poder aquisitivo maior, já tinha os iPod, né? Então os MP3 ele tinha uma certa aparência, o MP4, né? Então eles de algum modo tinham naquela época música apenas com fone e com fio, né? Depois, com o passar do tempo, eles já criaram um dispositivo com Bluetooth, né? Mas quando surgiu naquela época era por meio de fio. Inclusive o que eu utilizo ele ainda tem fio, né? Então agora hoje em dia eles ficam só lembrança, né? Para nós daquela época, né? Então eu vou disponibilizar a lista que está lá no Tech Tudo com mais detalhes, sabe, destas curiosidades, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês, trazer um pouco de como era, né, relembrar essas curiosidades, relembrar um pouco desses dispositivos que para mim era uma febre, para mim era uma sensação diferente, até porque o primeiro que eu tive eu ganhei, né? Então aquilo ali para mim era uma sensação, era algo sensacional naquele momento, uma sensação surreal, né? Então era algo bem interessante naquela época. Então se você gostou aí do vídeo, deixa aquele like, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e até o próximo vídeo.